dar a volta por cima com a Leila Lobo. Gente, nós vamos chegar agora na palavra de Deus, porque Deus é um Deus que fala, um Deus que nos dá direção, um Deus que trabalha profundamente na nossa vida, um Deus que nos ensina, um Deus que nos guia, que trabalha para aqueles que estão nele. Então nós vamos ler nosso ponto de partida, vai ser no livro do profeta Isaías, no capítulo 62. Isaías 62, o versículo 1, ele fala assim: por amor de Sião não me calarei, e por amor de Jerusalém não descansarei, até que saia a sua justiça como resplendor e a sua salvação como tocha acesa. O versículo 2 fala assim: e as nações verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória, e chamar-te-ão por um nome novo, que a boca do Senhor designará. Amém? O texto que eu quero me ater é a parte A do versículo 1, diz: por amor de Sião não me calarei, e por amor de Jerusalém não descansarei. Então esse Sião aí, essa Sião, né? Porque é a cidade de Sião. Essa Jerusalém aí também pode ser você, pode ser a sua família, pode ser a sua cidade, pode ser uma nação, pode ser uma situação que você está enfrentando. Então, quando Deus está falando sobre calar, significa que Deus vai tomar atitude. E normalmente quando Deus toma atitude, Ele começa a tomar atitude falando. Deus envia a palavra dele, porque a palavra de Deus, ela constrói, ela edifica, ela santifica, ela cura, ela liberta. Então quando Deus fala assim: eu não vou me calar, Ele vai começar a falar, enviando essa palavra para a situação que você está enfrentando, para a tua vida, em qualquer área. Agora, a palavra enviada, conforme Isaías capítulo 55, Deus fala para nós que essa palavra que Ele envia, ela não vai voltar vazia. No capítulo 55, será fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Isso significa o quê? Quando a palavra vem para nós e vem para nossa situação, ela não volta vazia. Em que sentido? Ela bate em você e você também fala. Então Deus não se cala e nós também não devemos nos calar. A palavra que Ele está enviando para nós, ela tem que ser mandada de volta. Ela tem que ser anunciada. Ela tem que ser profetizada que você está enfrentando. Por que profetizar? Por que liberar? Deus enviou a palavra. Eu preciso falar para aquela situação o que Deus disse. Eu preciso colocar aquela situação. E quando eu faço isso, eu estou dizendo para o inimigo: não deixa a alma que está inquieta, que está triste, porque a alma se relaciona com a circunstância. A alma, porque os olhos vê com os olhos naturais o mundo físico, o que está acontecendo, o que você pode ver, o que você pode tocar, para os teus sentimentos. Você se abate, você fica angustiado,
você fica com medo, você fica, dependendo do que você pode entrar em, você fica desesperado, mas o teu espírito tem a palavra. Ele tem a palavra para andar de volta. Você viu e ficou triste, o teu espírito manda de volta a palavra que vai para a própria situação e vai para a tua alma. E começa a falar, ó, não vai ficar assim, Deus já falou que vai mudar esse quadro, Deus já falou que está trabalhando nessa situação. E quando você começa a ouvir, a tua alma, a tua mente, as tuas emoções começam a se acomodar. E aquela tristeza vai saindo, aquela angústia vai saindo, porque a palavra que está no teu espírito também vai passando para a tua emoção e para a tua alma, e aquela angústia vai saindo. Então você vê como a palavra é poderosa e ela trabalha em vários níveis da nossa vida. Ela vem para o nosso espírito, é uma palavra revelada, e vem para o espírito, e o nosso espírito que se comunica com Deus, e ele vai passando aqui para fora, falando para a situação. Ao mesmo tempo que ele fala, a tua alma, tua mente, tuas emoções vai ouvindo e vai se acomodando, e vai saindo aquele temor, e vai saindo aquele medo, e vai saindo aquela angústia, e vai saindo aquele desespero. Então Deus não se cala, envia a palavra dele, porque eu mando a palavra de volta, e ela vai às circunstâncias e também vai para minha alma. A importância de você ter a palavra, de você querer ouvir a palavra, querer ouvir Deus falar com você, querer sossegar a sua alma para deixar Deus trazer uma resposta para e uma resposta para a tua alma. Então é tempo de nós entrarmos nesse mover de ouvir. 4:13, espírito de fé. Isso falei, nós cremos, por isso também falamos. Ainda aqui no capítulo 62, eu estava no 65, eu estava no 62, fui para o 55, agora eu vou de volta para o 62, que eu li o versículo 1 e 2 e fiquei com a parte A do versículo. E o versículo 6, olha aqui, fala assim, Deus continua falando: e Jerusalém, sobre os teus muros pus atalaias. Você sabe que o atalaia é o adorador, é aquele que fala, aquele que grita. Os reis costumavam enviar atalaias para anunciar as suas ordens, e também colocavam nos muros da cidade para anunciar as ordens, anunciar uma convocação. Então Deus colocou aqui, ó, em 62, Isaías 62:6, ele falou assim: e Jerusalém, sobre os teus muros. Eu já falei que esse Jerusalém aqui é Jerusalém mesmo, a cidade, mas pode ser também a sua vida, uma situação que você está orando, uma circunstância, um lugar, uma pessoa. E Jerusalém, sobre os teus muros pus atalaias que não se calarão. Olha a importância de confessar a palavra. Não se calarão, nem de dia nem de noite. Ó vós, os que fazeis lembrar ao Senhor, não descanseis. O que Deus está falando? Não pare com essa palavra que você tem. E você pode falar assim: mas está tudo contrário. O meu justo não vive pelo que sente. Não, mas eu estou falando, eu tenho que sentir. Calma. Vai falando. Não está sentindo nada, continua. Continua, porque você fala.
A palavra está fazendo uma obra na situação e uma obra dentro de você. Daqui a pouco, o teu espírito, as tuas emoções, tua alma vai começar a se alegrar, vai começar a ter esperança com a palavra que você está confessando. Inicialmente pode não acontecer isso, mas você não para, porque você não vive por emoção. A palavra de justo vive pela fé. Fé não é sentir. Fé é uma certeza. Então você crê e você tem certeza e você sabe porque sabe que Deus vai fazer. Aí você olha para aquilo tudo que está contrário e continua colocando a palavra lá. E você continua colocando dia e noite colocando a palavra. E orar um pouco, continua. Se orar mais um pouco, continua. Porque melhora não é vitória. Uma coisa pode melhorar e ainda retroceder depois. Então você continua. Continua e muita gente se acomoda quando melhora. Aí aquilo tudo volta. Entendeu? Porque melhora não é vitória. Vitória é a palavra estabelecida, cumprida. Isso que é vitória. Vitória é quando a palavra veio e quando ela vai se cumprir. E tem um processo. Porque a própria palavra, quando veio, ela veio em forma de semente. E você repetindo, você está semeando. Você confessando, você está regando. E existe um intervalo entre a semeadura e a colheita. Esse intervalo pode ser pequeno. Pequeno prazo, médio prazo e longo prazo. Mas você continua. A qualquer momento ela vai se estabelecer. Ah, mas quando que ela vai se estabelecer? Eu não sei. Mas ela vai se estabelecer. Às vezes, não é sempre. Mas lá na antiga aliança, os profetas eles falavam tempo, daqui amanhã. Eles falavam, amanhã, a essas horas, ou daqui a um tempo de vida, uma gravidez de 9 meses. Daqui a... Então, os profetas davam tempo. Não era sempre. Então, pode acontecer que Deus vai até falar, daqui a tantos dias, daqui a tantas horas. Mas não é sempre que Deus dá, que Deus demarca esse tempo. Mas não tem problema. O importante é que a palavra é fiel e ela vai se cumprir no tempo que Deus quer que ela se cumpra. Então, no tempo que Deus quer que ela se cumpra, ela vai se cumprir. Agora, no intervalo entre a semente e a colheita, todos nós somos tentados a desistirmos. O que Deus vai usar para você não desistir? O que vai te fortalecer para você não desistir? O que vai te ajudar nesse intervalo entre a semente, entre a semeadura e a colheita, para você não desistir? A própria palavra que você está confessando. O poder da palavra é incrível. É uma coisa extraordinária. Você imagina que o mundo foi criado pela palavra? Olha a dimensão de poder que a palavra tem. É uma dimensão infinita, que a gente não tem assim uma palavra para expressar. Então a própria palavra que você está confessando, como atalaia, anunciando e não se calando, essa própria palavra te fortalece para você não desistir. Ela que te dá um respaldo para você não desistir. Ela tenta as tuas mãos para nesse tempo que você está crendo nessa palavra e confessando, você não vai fazer só isso na sua vida. Você não fica parada, sem fazer nada na vida, confessando a palavra. Não. Você trabalha, você estuda, você passeia,
E toda hora que você lembra, que vem na mente, o que você vê, o que você ouve, alguma coisa, você libera ela. E vai liberando. Essa própria palavra que você confessa, ela te dá uma liberdade, porque ela te dá descanso. Você entra no descanso da fé. Porque quanto mais você confessa, mais você crê, porque você ouve. A situação ouve, você também ouve. E a fé vem pelo ouvir. E você vai ouvindo tanto que ela cresce, que você entra num descanso. Mas eu tenho aqui, que eu gosto muito desse texto, já li muitas vezes aqui, hein? Você que está me acompanhando, você sabe disso. A gente vai ler aqui para você ver como que a palavra que você confessa, ela te dá uma liberdade incrível. Por que ela te dá liberdade? De tanto você confessar, sem desespero mais. Você não tem um espírito de precipitação te pressionando, e você não é dominado pela circunstância, nem pela que as pessoas estão fazendo da tua circunstância, numa tentativa de levar você a tomar uma atitude precipitada e estragar tudo que você já construiu em Deus. A gente tem que vigiar muito, que de vez em quando encosta um capeta, sabe aquele capeta? Encosta e começa a falar: não, você não pode a situação desse jeito, você tem que fazer alguma coisa, porque Deus faz tudo, mas tem coisa que você faz, mas você está crendo, você está vivendo a vida que Deus quer que você viva. É isso aí, parte. Agora, aquela parte de meter a mão na massa, isso aí é com Deus. Mas o crer, o fazer a vontade de Deus, então a liberdade que a confissão dá traz para a nossa vida é uma coisa incrível. Então aqui em Marcos 4 fala assim no versículo 26. Disse também: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra. Então é isso aí. A palavra vem para você de Deus e você confessa. Quando você começa a confessar, tudo é semente. Você está jogando lá. Está jogando lá naquele filho, naquela filha, naquele filho, né, que responde com tanta agressividade, parece que você é um bicho. Né? Você criou o filho com tanto carinho, com tanto amor. Você pergunta alguma coisa a ele, ele só te dá fora. Aí você vai lançando aquela semente. Ele é a herança do Senhor, semente. A minha descendência que vai ser bendita na terra. Não tive filho para assolação nem para infelicidade. Os filhos são herança do Senhor. E você vai lá. Isso tudo é semente. Daqui a pouco você vai vendo que ele ficando macio. Deus está trabalhando com dele, está tirando aquela raiva, aquela revolta, aquela rebeldia que veio de tanta coisa, do que ele ouviu, de pessoas que conversaram com ele e orientaram ele de uma maneira errada, mas ele na hora achou que aquilo era bacana, e aquilo acabou contra você, contra Deus, contra a palavra de Deus e contra ele mesmo, porque tudo que nos destrói vem contra nós mesmos. Então o reino de Deus, aqui ó, assim como se um homem lançasse semente na terra. Olha agora a liberdade que a palavra confessada te traz. E dormisse, e se levantasse de noite, de dia, e a semente brotasse e crescesse. Então você vai na vida e falando aquela palavra, e vivendo e acordando. A terra por si mesma produz fruto. Primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. Mas assim que o fruto amadurecer, logo lhe mete a foice, porque é chegada o quê? A ceifa. Falando aqui do tempo que semeou, do intervalo entre a semeadura e a colheita e o tempo da colheita. Então, aquele intervalo entre a semeadura e a colheita
Foi o tempo que ele dormia, que ele acordava, ele trabalhava, ele se alimentava e fazia com qualidade, sem desespero, sem angústia. Por quê? Porque a própria palavra confessada vai aumentando a fé. Vai vivendo. O problema é grande e é profundo, mas ele está coberto de sementes da palavra de Deus, trabalhando naquela situação que a Bíblia diz que você não sabe como, mas Deus está fazendo para produzir o fruto e você poder colher a resposta de tudo que você creu. Então daí a importância de confessar o quê? A palavra. Então tudo começou em 63, nessa ministração, que Deus não vai se calar por nós, que Ele tem atalaias para não se calar e não descansar dia e noite, confessando, mirando a palavra. Mas se você pegar um caderno, uma folha, e ficar escrevendo o que você já falou sobre esse assunto que você já entregou nas mãos de Deus durante o dia, durante o tempo que você estava acordado, você vai ver muitas vezes palavras negativas, mesmo você tendo a promessa, você algo, e um dia eu não quero saber disso não. Aí você bota lá durante o dia, depois que viu, dormiu, quando acordou, creu de novo. Então, gente, que essa causa da palavra não está sendo confessada. Eu estou do que eu estou vendo com os meus olhos, me dê valor. Você é, por você confessa. Deus falando, eu vou confessando, e daí vai acontecer essa maravilha aqui, em Marcos capítulo 4, que diz: a terra pôs mesma fruto, nessa sequência, primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio. Versículo 29. Então nós vemos que o tempo, eita, vai chegar. Eu, nesse intervalo aí, eu já saí muito dessa fila. Eu já fui tudo contra que eu vou para tudo. Uma hora eu vou para um lado que eu vou me dar muito mal. Então não venha e correr os meus. Outra palavra, Deus, porque a colheita dessa semente, acreditei e falei que não era de Deus. Então não vale a pena. O que vale a pena é fazer aquilo, o que está aqui, ó, no Salmo 26. Quer ver? O Salmo 6, o versículo 5 fala assim: os que semeiam em lágrimas, com canto de júbilo cegarão. Às vezes é circunstância tão forte que você pode até chorar, mesmo tendo palavra. Mas Deus está falando para você, mesmo chorando, confessa. Ele diz, quando Ele manda você: os que semeiam lágrimas, com cânticos de júbilo cegarão, levando a semente para semear. Então você está chorando, mas continua levando a semente para semear. Voltará com cânticos de júbilo, trazendo consigo os seus molhos. Então Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Como? Com essa colheita. Vai colocar riso aos lábios. A colheita de Deus, ela vai te fazer rir. Ela vai você ficar com riso nos seus lábios, com cânticos de alegria nos lábios, como está aqui no começo do Salmo 126, quer ver? Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, éramos como os que estão sonhando. Então a nossa boca se encheu de riso. A colheita de Deus coloca riso na nossa boca. Essa colheita coloca. Agora, quando é uma colheita, que a semeadura foi uma semeadura de carne, essa colheita de rir, ela é uma colheita de morte e de corrupção.
Corrupção é coisa que a gente está mais hoje por aqui. E você vê hoje quantas pessoas estão chorando. Às vezes a pessoa fala assim, não, essas pessoas que foram presas por corrupção, eles não estão ligando. Você cansa. Vai lá onde eles estão. Você pode botar eles, se existe isso, presídio top. Pode botar no presídio top. Mas eles estão chorando no presídio top. Eles estão adoecendo no presídio top. Lá, o preço da corrupção. E a família que está aqui, passando também dessa colheita aí, dessa semente de corrupção. E às vezes, não sei, pode acontecer que a pessoa possa estar lá, mas não tanta coisa como foi falado. Pode ser que tenha, a gente sabe que tem, mas pode ser que não tenha tanto. E a pessoa pode estar tendo um grau de injustiça. A gente não está fazendo aqui nenhuma defesa, mas pode acontecer. Então, de qualquer maneira, é um sofrimento. Agora, a colheita de Deus, não. Aquele que semeia no Espírito vai colher paz e vida, morte e corrupção. Então, vamos continuar semeando a palavra. E nós vamos colher aquilo que Deus para nós desde a fundação do mundo. O plano que Ele tem para nós. O propósito que Ele tem para a nossa vida. Amém? Nós vamos agora, Pai, no poder do nome de Jesus. Eu clamo por todas as pessoas que estão em distância tão difíceis e que não estão aguentando. Mas que elas abram a boca como aqueles atalaias. Que o Senhor colocou daqueles muros para noite e dia anunciar e não descansar enquanto não vi. O Senhor dê força para esse homem e essa mulher, para todos nós, continuar confessando a palavra e crendo nessa palavra, no nome santo e poderoso de Jesus. Abençoa as famílias, abençoa os filhos, abençoa aqueles cansados, desistidos, que estão, Senhor, atemorizados, paralisados pelo medo, paralisados, Senhor, por circunstâncias, por palavras de derrota e sentenças de derrota que eles ouviram. Entra na vida de cada um, vai trazendo a tua vitória, a tua bênção, o teu poder, a tua unção sobre cada vida, e dando da tua vitória, e cobrindo com sangue, e libertando vivos, e abrindo a porta da prisão dos presos, e entrando em cada lar, e abençoando o relacionamento dos pais com os filhos, dos pais, entre os irmãos, o relacionamento do marido com a esposa. O Senhor é o único que converte o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Ninguém faz essa obra, só o Senhor. Tira esse ódio do pai pelo filho, do filho pelo pai. O ódio que a filha tem pela mãe, a mãe tem pela filha. Acaba com esse ódio. O sangue de Jesus tem poder. Entra nessa casa e derruba essa parede de inimizade, de separação. Senhor, entra nas famílias, a indiferença, a frieza, o afastamento, o desprezo que um tem pelo outro. Coloca amor nos relacionamentos, comunicação e diálogo, conversa. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe muitíssimo.